Oi, pessoal do Cifra Club, eu sou a Natália Sandin e hoje eu estou aqui com Ariel Coelho, que é cantor, pesquisador e professor de canto especialista em canto rock. E hoje nós vamos continuar a falar sobre os drives vocais. É isso aí, galera! Hoje vamos dar continuidade ao nosso primeiro vídeo sobre drives e se você ainda não assistiu, é só clicar no link que está na descrição do vídeo, ok? Então vamos lá! Bom, nas pesquisas realizadas até hoje, verificou-se que os drives são saudáveis, desde que a gente saiba o que estamos fazendo muscularmente na hora de produzi-los. Isso porque quando produzimos os drives, fazemos manobras musculares na nossa laringe. E por isso é importante termos consciência e controle dessas manobras. Bom, ao fazer os drives sem consciência do que está fazendo, você corre o risco de causar certas lesões nas suas pregas vocais, o que pode interferir diretamente no controle e eficiência da sua técnica vocal como um todo. Inclusive, a história do canto rock tem alguns exemplos de cantores que usaram e abusaram de drives sem o devido controle e cuidados técnicos e assim acabaram se prejudicando. E essa é uma das razões que levaram muitas pessoas a pensar que os drives vocais em si eram prejudiciais à voz. Mas hoje em dia se sabe que não foram necessariamente os drives os vilões dessa história. Tem mais coisas envolvidas aí, inclusive hábitos extra-canto, como por exemplo, o consumo de substâncias químicas e que de alguma maneira impediam que o cantor tivesse total controle da sua técnica de canto, levando-o a cometer alguns excessos. Isso sem contar que muitos desses cantores não passaram necessariamente por estudos técnico-vocais sistemáticos, cantando muito mais na raça do que com o devido controle. Coisa que hoje em dia sabemos ser fundamental para a execução segura dos drives vocais. Por isso é importante que antes de começar a fazer os drives, você se prepare tecnicamente e muscularmente. Então segue alguns pré-requisitos para quem quer se aprofundar no estudo dos drives. A produção dos drives exige que você esteja familiarizado com as estruturas laríngeas e do trato vocal e com seus possíveis ajustes, o que permite que você consiga executar os comandos de modo tecnicamente adequado e sem causar prejuízos à saúde da sua voz. Por isso é fundamental que antes mesmo de você começar a fazer os drives, você estude técnica vocal, não somente as relacionadas aos drives, mas também as técnicas de base do canto popular. Ou seja, para fazer os drives é importante usar o mecanismo de apoio corretamente para que a gente consiga fazer o controle da pressão subglótica, que na prática é assim. Se eu for fazer esse drive, por exemplo, ó, se eu exceder essa pressão aqui embaixo, considerando o ajuste que eu fiz na minha laringe, fazendo, eu posso provocar na minha laringe algumas reações, como por exemplo reações esfinctéricas, e sim, o conjunto dessas duas manobras pode acabar me machucando. Daí o controle de pressão subglótica tem que ser absolutamente estudado, treinado para cada tipo de drive específico. Isso mesmo, a gente tem que ter um bom condicionamento e controle dos arranjos realizados aqui na laringe, para não errar o arranjo e nesse sentido fazer o drive ser prejudicial. Exemplo, eu quero fazer um drive chamado Creak Voice, eu quero cantar assim: I can't stay awake, I can't stay awake, e eu, por alguma razão, errei o arranjo laringe e fiz isso, ó. Eu tô produzindo um drive serrote na minha laringe, esfincterizando. Se eu não sei a diferença, inclusive, dos drives em si mesmos do ponto de vista da laringe, eu posso cometer esse erro. Daí que sim, eu preciso entender o que eu tô fazendo aqui dentro da minha laringe, ok? Outro ponto importante é o controle da pressão supraglótica, isto é, os movimentos articulatórios que eu faço que podem aumentar ou não a pressão exercida aqui já nos meus fonoarticuladores, depois da glote, depois das pregas vocais. Exemplo, determinados drives exigem que eu mantenha uma certa posição da minha fonoarticulação para que eu não aumente a pressão supraglótica. Exemplo, eu estou fazendo o drive na glote, mexendo no que tem que mexer e mantendo a fonoarticulação funcionando para que dê tudo certo. Eu posso errar, por exemplo, tornando esse drive inocente num drive prejudicial se eu cometer esse erro. O simples fato de eu fechar a minha articulação e manter o resto tudo funcionando como estava funcionando anteriormente e não regular, eu posso tornar esse drive um drive prejudicial. Mais uma vez, errando a técnica de drive por pressão supraglótica.
Por fim, um ponto de absoluta importância e que, diga-se de passagem, é onde a grande maioria dos vocalistas comete um erro: excesso de pressão sonora, isto é, aumentar a intensidade da voz para poder produzir o drive. Nós sabemos que a laringe, ela é um esfíncter, ela tem os movimentos que tem que fazer, etc, etc. Quando eu aumento a intensidade da voz de modo exacerbado, a minha laringe reage esfinctericamente e eu acabo constringindo a minha laringe. Exemplo, eu quero cantar uma música do Symphony X. Well! O vocalista, pela própria dinâmica da música, acaba intensificando todos os mecanismos e ao invés de fazer na manha, entre aspas, well, faz wow! A laringe reage esfinctericamente e sim, isso a médio e longo prazo vai fazer com que a minha laringe trabalhe muito mais do que precisa fazer. Ela se esfincteriza e acaba fazendo drive de constrição. Esse é o principal vilão da história dos drives, diga-se de passagem. Resumindo, podemos dizer que para fazer os drives é importante ter controle da pressão subglótica, controle dos arranjos laríngeos, controle da pressão sonora e controle da pressão supraglótica. Então é isso aí, fique ligado nas nossas próximas aulas sobre drives. E para assistir mais videoaulas, é só entrar no Cifra Club. Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui. Um abraço e até a próxima! Valeu, galera, um abração, até a próxima. Ou seja, para fazer A produção dos drives exige que você esteja familiarizado